Narrativas do Antropoceno, um espaço destinado à difusão e ao debate de questões como ecocrítica literária em tempos de crise ambiental e climática, direito ambiental, cinema, teatro e música. Narrativas do Antropoceno é produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB Diálogos Interdisciplinares. Bom, boa tarde. A gente está hoje dando início aqui à gravação do episódio número 33, né, do nosso Narrativas do Antropoceno, e hoje a gente vai falar sobre a guerra Israel-Palestina, né, a guerra que Israel está promovendo contra a população palestina. E, para tanto, a gente convidou especialistas da matéria, membros do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, que são a professora Márcia Brandão Carneiro Leão, que é pesquisadora da Unisantos e do CEDIMAR, e é doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E também o Dr. Ricardo Antônio Lucas Camargo, que é doutor em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem também pós-doutorado na Universidade de Firenze, né? E é professor de Direito Econômico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para dar início ao nosso debate, eu gostaria de fazer uma ambientação, né? O motivo que nos levou a tratar aqui no podcast Narrativas do Antropoceno dessa questão aqui, dessa guerra de Israel com a Palestina. Então, primeiro ponto que eu levanto para a gente conversar, né? Depois eu vou apresentar mais algumas questões, é o nome que a gente deva dar a este debate, porque a gente vê que as grandes redes de comunicação fazem questão de destacar a guerra Israel-Hamas. E o que a gente está vendo, com mais de 60 mil mortos, não é possível que haja ainda quem sustente que essa guerra é contra uma organização política, né? o Hamas. O que eu gostaria de ouvir de vocês, se existe alguma razão especial para se utilizar o termo guerra Israel-Hamas em lugar de guerra Israel-Palestina. Márcia, você teria alguma consideração a esse respeito? De fato, é preciso pensar esse nome. A gente teria duas abordagens. Uma delas é a denominação que é dada para os motivos que Israel alega para essas iniciativas todas. Então, Israel alega estar combatendo o Hamas. E, nesse sentido, tem todo o direito de se proteger de organizações que pretendam desestabilizar e promover violência. De outro lado, a gente tem uma perspectiva histórica que não pode ser desconsiderada, né? É preciso lembrar que em 1947 foi criado o Estado de Israel com fronteiras definidas e, de certa forma, diante da sociedade internacional, o território destinado à Palestina ficou relegado ao esquecimento, foi abandonado. Foi abandonado pela sociedade internacional. Sequer houve um trabalho do Conselho de Tutela, no sentido de auxiliar aquelas comunidades a se organizarem como um Estado. Foi todo um processo que teve que acontecer naturalmente, enquanto Israel tratava de estabelecer e de definir suas fronteiras. Como consequência, a gente teve uma alteração profunda no mapa originalmente aprovado, aceito e definido como aquele que deveria acolher o Estado de Israel naquela região. E não foi sem uso de força, a opção que foi feita na época foi pela desocupação do Estado de Israel. Só aí já dá pelo menos mais umas 5 lives para se conversar sobre esse assunto. O que acontece é que pouco resta do território originalmente destinado pela sociedade internacional para a Palestina.
Nada justifica a ação do Hamas. Nada. Nada justifica a violência, a morte de pacifistas, como aconteceu. Muita gente, muitos judeus que ali estavam naquela região de Gaza, foram alvo de uma violência indescritível e eram militantes de movimentos pacíficos, gente que trabalhava, inclusive, junto aos palestinos. Reconhece-se o direito à indignação e à tristeza e o impulso de defesa. Mas é preciso lembrar que Israel é um estado famoso pelo seu serviço de inteligência, por promover intervenções cirúrgicas, e que nós estamos diante de um cenário no qual as ações não se manifestam de acordo com a capacidade da inteligência israelense. É muito difícil desvincular todo esse processo violento e rápido e intenso que acontece na faixa de Gaza, como em decorrência desse atentado. É muito difícil desvincular de todo esse processo de avanço de Israel sobre um território que originalmente não lhe tinha sido destinado pela sociedade internacional, pela comunidade internacional. É muito difícil. A gente tem que considerar essa questão das propostas governamentais e de eventuais interesses econômicos em abrir, de fato, em ocupar essa faixa de Gaza, tendo em vista interesses econômicos no oceano. Seja como for, me parece possível denominar esse conflito de guerra Israel-Palestina. Acho perfeitamente plausível, né, a partir de uma determinada perspectiva, que se denomine não só um conflito contra o Hamas, mas também contra a Palestina. E que significa o maior retrocesso civilizatório que a gente já teve oportunidade de verificar. Tivemos vários, vimos tendo, eu costumo dizer, as guerras acabam, mas não terminam. A Segunda Guerra acabou, mas não terminou. Ela se transformou numa série de conflitos localizados, materializando interesses que estavam originalmente envolvidos aí de alguma forma na reconstrução do mundo no pós-guerra. A gente já teve vários episódios, mas esse é um dos mais chocantes que eu já tive a oportunidade de presenciar. Como professora de Direito Internacional, que fui durante tanto tempo e sou pesquisadora, eu não achei que viveria para presenciar esse tipo de situação. Muito obrigado, Márcia. Eu passo agora a palavra ao Ricardo para responder essa pergunta. Guerra Israel-Hamas ou guerra Israel-Palestina? O que nós estamos vendo hoje? Bom, na realidade, a própria denominação tem uma coisa curiosa. Por quê? Porque desde a formação dos Estados nacionais, o conflito internacional é um conflito entre Estados. Para se falar em guerra Israel-Hamas, implicitamente se está reconhecendo ao Hamas um status que ele não tem, que é o status de um ente estatal, com capacidade para celebrar tratados, com capacidade para fazer a guerra, com todas aquelas prerrogativas que o direito internacional público reconhece aos Estados. Então, essa denominação, por parte dos meios de comunicação, acaba, num certo sentido, tendo este efeito. Então, essa denominação, a meu juízo, é infeliz também por isto, né? É a mesma coisa que transformar, de repente, a máfia num sujeito de direito internacional. Por que não? Mas, como eu estava a dizer, a própria ideia do Estado palestino, que em si mesma, tem toda a legitimidade, a ideia do Estado palestino. Entretanto, ainda há polêmica no seu reconhecimento. Agora,
a nação palestina, ninguém tem dúvida que ela existe. Então, talvez seja até, e isso é grave, gravíssimo, porque se nós dermos a denominação certa, realmente é uma guerra não contra um Estado, mas contra uma nação, contra um povo inteiro. É disto que se trata. Porque eu, particularmente, volto a dizer, um sequestro ocorrido em 7 de outubro, normalmente seria tratado como o quê? Quem quer que tivesse perpetrado o sequestro seria tratado como um crime. Um crime a ser reprimido pela polícia. E mais ainda, a Operação Resgate seria aonde? Seria no lugar onde ocorreu o sequestro. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um ataque a uma cidade inteira, em que se vitimaram, inclusive, pessoas que não eram sequer nascidas quando ocorreu o sequestro. Porque uma criança que nasce num hospital há 1 hora atrás, eu duvido que ela possa ser considerada terrorista, com todo respeito. E aí, quando as pessoas me perguntam, mas então você não tem nenhuma empatia pelos reféns? Não, eu tenho toda a empatia pelos reféns, eu só não acredito na eficácia do remédio, principalmente porque já houve um precedente, em 1976, né, o caso do sequestro do avião da Air France, que pousou no aeroporto de Entebbe, em Uganda. O governo de Israel não mandou bombardear Gaza. Não achou que se matasse os entes queridos dos terroristas, que eram palestinos, eles se sensibilizariam e libertariam os reféns. Não. Ele mandou um comando até lá. É só olhar no mapa para ver a distância entre Tel Aviv e Entebbe, a capital de Uganda, para ter uma ideia do trabalho que deu. E foram resgatados os reféns. Claro, houve mortes, efetivamente houve mortes. Não foi uma operação tranquila, né? Morreu, inclusive, e esse é um dado curioso, morreu, inclusive, um coronel do exército israelense nessa operação, que acabou, inclusive, sendo batizada em homenagem a ele. Era o coronel Yonatan Netanyahu, por acaso, irmão do atual premier israelense. Então, se alguém acha que, por conta do sequestro, se justifica o ataque à cidade, aí vamos, inclusive, estender a certas estratégias deploráveis que têm sido utilizadas aqui no Brasil, do tipo, um governador de estado mandar realizar ataques de helicóptero às favelas a pretexto de haver traficantes ali. Muito obrigado, Ricardo. Nós estamos aqui também com a presença do Dr. José Nuzzi Neto e da doutora Madeleine Utira Paula Lima. E daqui é uma gravação informal, está fazendo no calor dos fatos, né, das notícias que acabam de ser transmitidas no mundo inteiro sobre o ataque no interior de um hospital por militares do Estado de Israel, que foram vestidos de médicos e pacientes e executaram 3 pessoas que estavam lá, 3 pacientes, e isso daqui foi reconhecido pelo Estado de Israel, então é algo que a gente pode falar sem medo de estar extrapolando o julgamento dos fatos, porque o Estado de Israel reconheceu isso daqui. E a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente isso daqui. A quem beneficia a utilização da expressão guerra Israel-Hamas em lugar de guerra Israel-Palestina? Então, eu passo a palavra à doutora Madeleine Utira Paula Lima para suas considerações. Boa tarde. O tema é muito instigante e muito controvertido pelas narrativas que são apresentadas pela imprensa, pelas pressões que estão acontecendo em várias partes do mundo contra manifestações em favor da rigidez dos palestinos e contra o ataque do Estado de Israel contra os palestinos. Concordo que o termo guerra é inadequado, porque não está havendo uma guerra. Aliás, a Corte Internacional de Justiça já entendeu a possibilidade da existência de genocídio. Então, os elementos apresentados como prova pela África do Sul
estão sendo estudados e foi admitido o processo para ter seu prosseguimento. Estranhamente, após essa decisão da Corte Internacional de Justiça, Israel apresentou uma série de alegações, provas não apresentou, apenas alegações, de que haveria participação de funcionários, de 12 funcionários da ONU, entre os participantes do ataque de 7 de outubro. E diante dessa alegação, dessa narrativa, diversos países retiraram sua ajuda, aquele fundo que sustenta Palestina, e estão se somando cada vez mais estados, retirando sua ajuda monetária, econômica. Eu poderia retomar, então voltar atrás, e considerar essa guerra contra o Hamas incorreta também pelo fato de que o Estado de Israel está atacando também a Cisjordânia, onde inexiste o Hamas. A direção da Cisjordânia é pela OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Então, nesse ponto também o termo guerra não poderia ser utilizado, porque existem duas projeções dos ataques de Israel, não com bombas, lá na Cisjordânia, mas através dos colonos que estão atacando com suas milícias. Na verdade, esses colonos são milícias que estão atacando os palestinos na Cisjordânia. Então, é uma guerra, assim, uma denominação totalmente errada, contra o Hamas, né? E, na verdade, existe um ataque de formas diferentes contra os palestinos como nação, que, em decorrência daquela situação toda de avanço do território de Israel, acabou sendo, a nação de Israel foi dividida em duas partes, né, para prejuízo deles, da população toda. Seria isso. Muito obrigado, Vanderlei. O doutor José Nuzzi Neto, que é vice-presidente do IBAP, e é um cultor da precisão linguística, né, a utilização correta dos termos, das expressões. O que você teria, Nuzzi, para nos falar sobre essa questão? Guerra ou simplesmente um ataque massivo, ou então Palestina ou Hamas? Como é que você vê essa utilização pela imprensa da expressão guerra Israel-Hamas? Por que essa expressão e não guerra Israel-Palestina ou o ataque genocida do governo Netanyahu contra a população de Gaza e da Cisjordânia, né, os palestinos? Alô, em primeiro lugar, obrigado, Guilherme, boa tarde a todos, Ricardo, Márcia, Madeleine, que estão aqui presentes também. Bom, não tenho muito a acrescentar aqui. Essa precisão linguística cada vez mais difícil nos tempos que se passam, não? Porque a grande mídia, as redes sociais vão usando e o que se passa por ali acaba passando por verdade também e acaba gerando uma grande confusão linguística mesmo, que é manipulada de acordo com este ou com aquele interesse. Mas, enfrentando a questão como você pôs, parece que não se pode falar em guerra. Guerra pressupõe que exista um estado de beligerância, pelo menos bilateral, senão não é uma guerra. É um ataque, é uma escaramuça, é uma batalha, mas não é uma guerra. E a impressão que tenho, acompanhando aqui, tenho conversado com alguns amigos judeus, tanto aqueles ardentemente sionistas e bem à direita, que apoiam e que endossam as atitudes e as ofensivas de Israel no governo de Netanyahu, como os que estão numa posição mais moderada, que admitem os dois estados, o que me parece muito mais razoável do que pretender a exclusividade. Mas o fato é, depois de um ataque realmente cruel, sem sentido, do Hamas, Israel já matou mais de 9 mil pessoas, pelo menos os dados que eu tenho lido até agora, não sei se estou desatualizado, mas há poucos dias ouvi
uma entrevista da doutora Francesca Albanese, que é das Nações Unidas, falando e dizia esse dado. E esse dado ficou na minha cabeça, mais de 9 mil pessoas. Então, que pessoas são essas? Foram combatentes palestinos ou membros do Hamas ou coisa parecida? Não, pessoas que, como nós, que eventualmente estavam lá na linha de tiro, pessoas que querem ter a sua vida, pessoas que querem viver simplesmente, e a vida foi ceifada por um ataque deliberado para, aparentemente, essa intenção, é extinguir qualquer pretensão de um Estado palestino e acabar principalmente lá na faixa de Gaza, e empurrando os palestinos para outro canto que não seja aquele. Então, a primeira indagação que você me fez, não me parece que seja adequado o termo guerra, e muito menos guerra Israel, de Israel contra o Hamas. Parece que está havendo, sim, uma tentativa deliberada de ataque ao povo palestino, à nação palestina. Muito obrigado, Nuzi. Com relação ao número de vítimas fatais aqui do ataque, a informação que eu tinha é que havia mais de 24 mil pessoas, sendo quase 10 mil, né? Essas 9 mil crianças. Isso, 9 mil crianças. Crianças, exatamente. Crianças, não? 61 mil vítimas e delas 24 mil fatais, entre elas 9 mil crianças. Então, vou aqui para a segunda pergunta e passo já para a professora Márcia Carneiro Leão, que é justamente uma questão que vem preocupando muito a gente e, inclusive, intimidando as instituições, as universidades, os jornalistas, de promoverem esse debate que a gente está promovendo aqui hoje, que é a acusação a todas as pessoas que não comungam com o entendimento do atual governo do Estado de Israel, que é um governo que nós sabemos de extrema-direita, que está junto com muitos outros movimentos de extrema-direita, que teve, inclusive, uma parceria muito intensa com o último governo do Brasil, aqui do Jair Bolsonaro e com outros países aí, de se impedir esse debate sob a acusação de que seria um debate antissemita. Nós tivemos agora, recentemente, alguns dias aqui no Brasil mesmo, a CONIB promovendo as medidas judiciais, acusando o jornalista Breno Altman de pronunciamentos antissemitas por conta da manifestação deles contra as violações de direitos humanos. Nós tivemos, inclusive, do líder do Pink Floyd, Roger Waters, também. Agora, falando ainda do mundo da música, né, do rock, eu vi que há 2 dias a Laurie Anderson também foi boicotada na Alemanha por conta disso daqui, dessas manifestações. Então, a gente está vendo um número crescente de pessoas que defendem o fim da guerra, que condenam a forma como o Estado de Israel, de Netanyahu, a forma como ele vem conduzindo essa ação, que defendem os direitos humanos da população como sendo manifestações antissemitas. Então, eu passo primeiro para a Márcia e depois para a Madeleine continuar desenvolvendo o que ela já estava falando e depois para os meninos, né, do grupo aqui. O que a gente presencia não é novo, mas é uma questão de discutir, né, a influência do poder econômico mesmo. Na realidade, a gente tem grupos de pressão economicamente poderosos e que exercem a influência que consideram que necessária, dependendo dos seus interesses. O que me assusta é confundir a atual gestão do governo israelense com o povo judeu. Nós estamos falando das ações de uma gestão.
Essas pressões sempre aconteceram, agora também é a primeira vez que eu vejo elas serem noticiadas de forma tão escancarada. Normalmente havia um certo pudor. A sensação que eu tenho é que nós perdemos completamente os referenciais. Mesmo quem exercia o seu poder econômico para pressionar, tinha uma certa vergonha de que isso viesse a público. Hoje não existe mais isso. Estou fazendo sim, por quê? Porque posso. E isso é o sintoma mais claro de barbárie. Foi contra isso que a gente lutou. Os primeiros sinais de que a gente estava pretendendo se transformar numa civilização melhor foram dados com Memórias de Solferino e que geraram as 2 primeiras convenções de Genebra, né, colocaram o ser humano no centro das preocupações do direito internacional e deram origem à Cruz Vermelha. Neste momento, nós começamos a firmar o compromisso de sermos uma humanidade com pelo menos a primeira letra maiúscula. A partir daí, o termo humanidade se transformou, passou a ser um adjetivo, né? Ser humano passou a ser adjetivo. Você quer saber o que eu acho? Eu acho que a gente perdeu completamente a noção, a gente precisaria parar, dar uns 2 passos para trás para enxergar o que de fato está acontecendo. Esse tipo de exercício de poder escancarado, descarado, né? Faço porque posso, isso é sintoma de barbárie. É a lei do mais forte. É exatamente tudo que nós estávamos querendo regular entre nós. Isso é inaceitável. Meu espírito não aceita. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando essa movimentação por todos os lados, os absurdos. Começou lá atrás, quando eu ouvi falar a primeira vez sobre um negócio chamado dano colateral. Se eu não me engano, foi invenção do Bush. Ah, mas vocês bombardearam a escola, morreram muitas crianças. Fazer o quê? Né? Dano colateral, quer dizer, faço porque posso. É abrir a porta para a barbárie. Quem somos? O que pretendemos como grupo? O que acontecerá daqui para frente se a gente não se postar em defesa do ser humano, da convivência, né, das regras que possam limitar esse exercício desmedido de poder? Então, eu acho errado, acho absurdo, acho antidemocrático, falando de uma perspectiva global, e muito receosa dessa porteira aberta e dessa falta de pudor dos reflexos disso nas ordens internas. Então, eu posso, só porque eu posso, eu faço. Era assim, é contra tudo, é exatamente contra isso que a gente estava se organizando, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. É para regular isso. É inaceitável, Guilherme, inaceitável. Não tem outra coisa para falar. É um absurdo. Venha de onde vier. Obrigado, Márcia. Bom, eu passo agora, então, a palavra à Madeleine, justamente para desenvolver um pouquinho essa questão da tentativa de silenciamento de um debate sob a perspectiva da defesa dos direitos humanos, né, de todas as conquistas do direito internacional, as pessoas correndo o risco de serem taxadas de antissemitas, e a confusão que se faz entre antissemitismo e antisionismo. Mesmo sionistas podem ser contrários ao que está acontecendo. O que a gente está aqui em discussão não chega a ser isso daqui. É a luta, como disse a Márcia, né, contra a barbárie ser taxada de antissemitismo. Madeleine, por favor, você está com a palavra. Então, eu endosso tudo que a Márcia falou. Eu acho que essa questão toda está sensibilizando a todos nós, né? E existe um nó na garganta, uma situação encravada, porque eu sinto um fechamento muito grande de perspectivas em relação aos direitos humanos, porque se neste momento de uma crise
de Direitos Humanos, o Estado de Israel ataca a ONU com suas manifestações. Se a própria ONU criou o Estado de Israel, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está tudo de cabeça para baixo. E o direito internacional está perdendo toda a referência, apesar de que eu nunca acreditei em direito internacional, que quando a situação não se realiza de forma pacífica, não tem uma solução, não tem um governo internacional, não tem um tribunal que faça valer as suas decisões, o direito internacional ele se evapora, porque a guerra substitui o direito internacional, né? E o que está acontecendo, na verdade, é um estímulo à guerra de todas as formas, com fornecimento de armas, não só no caso agora de Israel, em outras situações na Síria. Eu tenho acompanhado muitas gravações, assim, lives, e realmente a questão me acordou para isso. E quando o dirigente da ONU mencionou que a situação não começou em 7 de outubro, ele foi atacado por Israel, pelo Estado de Israel. Quer dizer, a ONU toda está sendo desrespeitada, o próprio organismo internacional está sendo desrespeitado. E isso aí está paralelo com aquilo que o Bolsonaro falava, que a ONU não existe mais. Quer dizer, é a direita que está atuando. Então, o que a gente vê que os direitos humanos, que deveriam ser a bandeira do Estado de Israel, ela foi totalmente rasgada. Os direitos humanos estão sendo rasgados, e esse dado que eu passei aí, da Organização Mundial de Saúde, é assustador. E esse dirigente da OMS está afirmando corajosamente. Quer dizer, eu vejo, assim, nas lives, assim, muitos judeus contestando essa ação do Estado de Israel. Então, não é uma questão uniforme. Nos Estados Unidos, o movimento judeu está muito forte contra a ação do Estado de Israel contra os palestinos. No mundo inteiro, o pessoal está fazendo depoimentos. Quer dizer, não são os judeus que estão fazendo isso. É um determinado grupo de direita do Estado de Israel que quer dominar a situação, quer acabar com o povo, uma nação toda, né? O que eu vejo é uma inversão total de valores, e a narrativa da imprensa contribui para isso, porque a imprensa não tem independência, a grande imprensa. A imprensa alternativa traz muitas informações, a gente se vale delas, mas é difícil dividir a nossa informação. Eu percebo isso. Você vai mandar para quem uma informação? Se a cabeça dessa pessoa já está sendo formada pela imprensa, pela grande imprensa, e ela aceita aquilo que vem. E a outra coisa que é gravíssimo no caso é a desumanização dos palestinos. A desumanização é uma crítica que os palestinos fazem. Quando existem vítimas desse ataque do Hamas, de 7 de outubro, as pessoas são nominadas, as vítimas têm nome. Quando existem os milhares de mortos entre os palestinos, são números. A imprensa não apresenta criança X, pai, mãe, tudo, profissionais liberais, médicos, a imprensa, quantos jornalistas já foram mortos? E a imprensa aceita. Quer dizer, é muito grave, e não sei como a gente vai retomar essa situação. E aquilo que se falou, Guilherme, essa intimidação que existe, e essa narrativa de querer igualar o significado de antissemitismo com antisionismo é uma obra para justificar a ação de Israel como vítima do genocídio, quando exatamente é o contrário. Eles estão agindo como os nazistas agiram contra os judeus. Quer dizer, a incoerência é tão óbvia, e a imprensa consegue deturpar isso aí, igualar situações totalmente diferentes, e procurar indiciar, inclusive, como no caso do Breno Altman, pessoas que não tinham intenção alguma, que diferenciaram muito bem, mas querendo igualar e até colocar no banco dos réus. Muito obrigado, Madeleine. Eu passo, então, ao Ricardo Camargo para suas considerações sobre essa questão que, no fundo, diz respeito também à liberdade de expressão,
liberdade de opinião e, quiçá, o que está sendo o acusador possa estar, sim, cometendo um crime contra a honra, crime de calúnia ou denunciação caluniosa, imputando a terceiros um fato que sabidamente não é crime, que é opinar a respeito de política internacional e sobre a defesa dos direitos humanos. Eu já falei aqui do Roger Waters, que é um músico que eu considero assim, extremamente lúcido, né? Tinha que voltar para o Brasil para fazer apresentação nos shows em Montevidéu e em Buenos Aires, porque os hotéis fizeram um lobby contra a hospedagem dele. Então, eu passo aqui a palavra ao Ricardo para essas considerações, que dizem, no fundo, respeito a direito constitucional também. Por favor, Ricardo. Bom, a ideia de onipotência é a ideia da barbárie. Eu bato com mais força, por isso eu tenho razão. É isso? A convivência humana vai depender disso? É disto que vai depender a relação entre os seres humanos? É o medo do brutamontes? É isso? Nós temos que ter medo dos brutamontes? Ou nós temos, na realidade, que poder viver sem ter que ficar pedindo permissão aos brutamontes? Esse é o ponto. E aí alguém vai me dizer, diga isso para os terroristas do Hamas, que sequestraram os israelenses e estão matando gente inocente ali. Eu não estou defendendo o sequestro perpetrado pelo Hamas. Não estou em nenhum momento. Agora, a pergunta que eu faço é, em que, objetivamente, o ataque a uma cidade, atingindo pessoas que não teriam, muitas vezes, sequer uma relação remota com o sequestro, contribuiria para o sucesso do resgate dos reféns? Em que, objetivamente? Isso é apenas uma demonstração de força, é apenas uma demonstração de insensibilidade, e não me venham dizer depois, mas qual é a sua sensibilidade com relação aos reféns? Eu digo toda. Mas isso não faz com que eu absolva quem, a pretexto de solidariedade aos reféns, ataca pessoas inocentes. Porque esta, aliás, é uma lógica muito comum aos ataques terroristas, de atacar pessoas inocentes para, achando que vai sensibilizar para a premência da sua causa. É muito comum isso. Aliás, a maior parte dos ataques terroristas utiliza esta justificativa. E como é que um Estado, como é o Estado de Israel, vai procurar sair dos marcos do direito, porque ele, na condição de Estado, tem a condição de exercer legitimamente a força, desde a formação dos Estados Nacionais, assim o é. Como é que ele vai se equiparar a um bando de terroristas? Vai adotar a lógica da ação terrorista, que é a mesma coisa que o Estado adotar a lógica do bando de ladrões. E o curioso é que o judeu que não defende a onipotência, que, pelo contrário, sustenta que, quando se vai combater um ato criminoso, não se deve adotar meios criminosos, este acaba sendo chamado de traidor de Israel. O Breno Altman não é o primeiro, lamentavelmente. E eu estou lembrando de quem foi, de uma pessoa que foi perseguida pelo Terceiro Reich, que fez uma fuga espetacular pelos Pirineus, salvou os manuscritos de um amigo que ideologicamente, inclusive, era oposto a ela, e acabou sendo chamada de desprovida de amor por Israel porque criticou a atuação, no caso, Eichmann, daquele Estado. Estou falando de Hannah Arendt. Então, as medidas que são tomadas para dizer que quem quer que não sustente que Israel é onipotente é antissemita, na realidade, são medidas que apenas mostram que ainda não passaram, nesse particular, da Idade Média cristã. Por que eu estou falando da Idade Média cristã? Porque eu lembro, quando começaram a fazer as equiparações ao Terceiro Reich, teve muitas pessoas que eu conheço que são ligadas aos judeus, ou judeus mesmo, judeus sionistas, ou pessoas casadas com judeus e que se tornaram mais judias do que os próprios judeus. É curioso isso. Mas eu vi pessoas dizendo, isso é uma afronta às vítimas do Holocausto. Então, não vou então referir o Holocausto.
Não vou referir ao Holocausto, embora isso seja uma questão de procedimento e não uma questão apenas de mérito, é de procedimento mesmo. Mas vamos deixar o Holocausto de lado. Então vamos a uma coisa um pouquinho mais antiga e que envolve o Ocidente cristão mesmo, uma briga dentro do cristianismo. O cerco de Béziers, a cruzada albigense, ocorrida em 1244. Diz a tradição que nessa cidade provençal, os hereges, cátaros ou albigenses, tinham esses nomes, ou bogomilos, tinham também esse nome. Todos esses nomes aparecem no nome da Rosa, por acaso, né? Mas os cátaros e os católicos conviviam tranquilamente entre si, nessa cidade. Havia sujeito que, sendo cátaro, tinha um sogro católico, ou vice-versa, por aí. E aí, então, sabendo disso, o comandante das tropas e dos cruzados, que era o Simão de Montfort, teria indagado ao emissário do Papa, Arnaud Amaury, o que fazer, já que nem todos eram hereges naquela cidade. E aí, então, o emissário do Papa, é o que diz a tradição, o emissário do Papa teria dito: matem todos, porque Deus saberá distinguir entre os seus. É esta a lógica que está presidindo Gaza. Então, bem disse a professora Márcia, o trabalho do Henri Dunant com a Cruz Vermelha, até a Cruz Vermelha tem sido posta sob suspeita nos últimos tempos. Até a Cruz Vermelha tem sido inquinada de cúmplice da grande conspiração mundial contra a existência do Estado de Israel. Não é desumanizando que se combatem ações violentas. Isso não é uma expressão pura de boa intenção ou de sentimentalismo mal empregado. É uma expressão de quem está preocupado mesmo com a ideia de que talvez esteja mais perto do que nós imaginamos o momento em que a humanidade vai ser um triste incidente na história do planeta Terra. Obrigado, Ricardo. Eu passo agora a palavra ao Dr. José Nuzzi Neto para suas considerações sobre essa questão, né, sobre a pertinência do debate, sobre o que vem acontecendo lá na Palestina, Gaza, e sobre a tentativa de silenciamento desse debate com a intimidação da imputação da pecha de antissemitismo a todos aqueles que não aderem às teses do atual Estado de Israel, do atual governo. Com a palavra, José Nuzzi. Obrigado, Guilherme. Toda essa conversa, toda essa discussão me fez outra vez recordar um livrinho que eu tenho quase sempre perto de mim aqui, que é A Arte de Ter Razão. Schopenhauer já elucida bastante, enumera todas as maneiras de se ter razão, de se ganhar um debate mesmo sem ter razão. E uma delas é exatamente essa, é desqualificar o adversário, fazer o discurso oposto, inverter a lógica dos fatos e tal. Eu já até me permito, quando estávamos discutindo aqui, já fiz um pequeno arquivo aqui dessas notícias para ir lendo na medida do possível, e para ver a manifestação da CONIB na ação que moveu contra o Altman, e a resposta do advogado do Altman, que é o Pedro Serrano. Então, mostra bem aqui o choque, eles estão discutindo sobre os mesmos fatos. E o que escreveu a CONIB, literal aqui na ação, ao concordar com a sugestão de boicotar essas empresas, Breno Altman, mais uma vez, deixa evidente o seu antissemitismo, e, mais do que isso, o seu elevado grau de periculosidade, ao reforçar estereótipos prejudiciais, alimentar preconceitos e contribuir para a disseminação de sentimentos hostis contra os judeus. Isso a CONIB. E o Pedro Serrano veio ao contrário, falou: não, isso aí da CONIB é uma tentativa de censura. É uma tentativa de censurar opiniões políticas do Breno, que nada tem de semitismo, de antissemitismo. O que ele tem é um antisionismo, ou seja, ele é um crítico ao sionismo, que é uma posição política. O Breno é judeu, teve antepassados mortos em campos de concentração. Não tem nenhum sentido ele ser contra ele mesmo, contra a própria família. É que é o choque evidente aqui, e a Madeleine fez essa referência, o jornalismo, a grande imprensa, adota uma das posições e investe pesadamente numa
ou na outra, conforme a sua cor, a sua coloração política. Mas o que não é possível esquecer são dados até que eu desconhecia, e nessa entrevista que eu me referi, da Francesca Albanese, né, das Nações Unidas, ela disse que já quando foi a criação do Estado de Israel, houve o deslocamento de cerca de 750 mil palestinos que habitavam preferencialmente ou predominantemente a faixa onde está Israel. Então, 750 mil palestinos não é pouca coisa, é muita gente, muito deslocamento. Então, essa coisa vem de longe. Então, isso só reforça mesmo que parece estar havendo uma tentativa de aniquilação. Escutei também, eu li algumas das reportagens que já se aventou mais uma vez a chamada solução egípcia, ou seja, deslocar os palestinos para o Sinai. Então, mais uma vez um confinamento, mais uma vez um refúgio, retornariam mais uma vez refugiados. Mas são só essas as observações. Muito obrigado, Nuzi. Eu agradeço a todos, agradeço Márcia Carneiro Leão, Madeleine Utira, Paula Lima, Ricardo Camargo e José Nuzi Neto pela disponibilidade na gravação desse episódio aqui extraordinário de Narrativas do Antropoceno, feito aqui no calor dos fatos. Uma boa tarde, um bom fim de tarde aqui para todos vocês, tá bem? Muito obrigado. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Purvin, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.